Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero mandar um abraço para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, agradecer pela sua companhia e também aqueles que estão nos bastidores técnicas e técnicos trabalhando para chegar essa programação 24 horas, né, todo dia para você. Você já ouviu a voz dele, né? Eu falei que aqui, né, o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo, Fernandinho. Muito bom estar com você e com todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Muito bom estar juntos aqui novamente, né, Nando? Exato. E hoje nós vamos falar sobre, nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, lembrando aí da questão do suicídio, né? A gente vai falar um pouco disso, um pouco de que muitas vezes também tiramos nossa vida, né? E não somente assim, às vezes de uma vez só, mas às vezes até aos poucos, né? O André Luiz sabia muito bem, ele era médico e que ele estava danificando a sua saúde e ele desencarna e quando ele fica no umbral, lá ele é chamado de suicida. Então a gente vai falar disso e de mais questões ligadas ao suicídio, porque suicídio muitas vezes a pessoa não quer tirar a sua vida, mas a dor, né, Toninho? Exatamente isso, esse que é o viés, né, Nando? Eu acredito, nós acreditamos, né, Nando, que a pessoa, quando comete o ato de tirar a vida, ela não quer morrer, ela quer fugir do problema, ela quer fugir do desafio. E não tem jeito, Nando, os desafios sempre vão chegar para a gente, né? Se a gente pensar bem, olha, a quantidade de, por exemplo, de jovens que têm cometido suicídio aumentou muito, né? Eu percebo que muitas vezes nós não aceitamos os nãos da vida. E os nãos da vida é quando as coisas não são do jeito que a gente imagina, que a gente pensa que vai ser, né? E na verdade, as coisas muitas vezes não são do jeito que a gente espera, muitas vezes, a maior parte das vezes, acho que totalmente, para o nosso bem. Porque Deus não gasta energia à toa. Vou dar um exemplo bem engraçado para vocês. Assim, ó. Imagina que você, Nando, era apaixonado por uma moça muito bonita. Aí um dia você chegou para ela e falou assim: Olha, estou apaixonado por você. E ela falou assim: Não, eu não gosto de você. Não gosto de você. Você é uma boa pessoa, viu, Nando? Mas eu não quero nada de mais íntimo com você. Aí você fica chorando. É um não da vida, né? Aí você fica chorando. Depois de 30 anos, você encontra com ela e fala assim: Nossa, graças a Deus ela não quis nada comigo, porque ela tá feia, né? Tá de pegar. Mas em compensação, ela olha para você e Nando fala assim: Ainda bem que eu não quis o Nando também, né? Ou seja, é uma brincadeira para a gente já quebrar um pouquinho essa coisa dura da ideação do suicídio, né? Olha, tudo.
tem uma resposta. Às vezes é só que a gente querer, a gente tentar dar um tempo para as coisas, né, Andor? Quando você não consegue enfrentar o desafio e foge, né, para a questão do suicídio, nós que sabemos da reencarnação, que somos reencarnacionistas, sabemos que você só vai aumentar o seu problema, a sua dificuldade, né? E agora, mas acontece o seguinte, como que a gente enfrenta os desafios? Essa que é a questão, não? Isso que eu queria falar. O André Luiz, por exemplo, ele era um médico, né? Eu vejo o seguinte, às vezes as pessoas têm ciência das coisas, mas não têm consciência. Eu vejo, por exemplo, não criticando essas pessoas, porque todos nós temos as nossas quedas, né, Nando? E ouvintes. Por exemplo, eu vejo alguns médicos que falam o seguinte: fumar é muito ruim. Aí o paciente sai da sala e ele vai acender um cigarro. Ou seja, o médico ele tem ciência, mas não tem consciência. E nós? Não acontece a mesma coisa com a gente? A gente fala assim: olha, comer em excesso faz mal. É uma ciência, mas a gente acaba comendo. Beber em excesso faz mal, é uma ciência. Tenho ciência disso, mas não tenho consciência. Ó, ficar extremamente irritado no trânsito faz mal. Eu tenho ciência disso, mas não tenho consciência, porque eu não trabalho essa melhora em mim. Você falou o exemplo do André Luiz, que é muito claro, né, Nandô? Mas todos nós cometemos pequenos suicídios no nosso dia a dia, através da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Com certeza, né? Você imagina que houve um planejamento anterior ao chegarmos aqui. Esse planejamento, vamos dizer, você vai para o planeta Terra, vai reencarnar e você tem um plano, um planejamento de viver 85 anos. E aí você diminui em 10, por exemplo. Mas por que que diminuiu em 10? Era para você desencarnar com 85, desencarnou com 75? O que aconteceu? Aí vai se verificar, são essas questões que o Toninho acabou de falar, de que a gente vai diminuindo a vida aqui, né, aos poucos, e a gente desencarna antecipadamente, né? Agora, a questão que o Toninho colocou de lidar, né, com as situações. O que a gente precisa aprender é a lidar com as frustrações, porque a gente vai ter sempre. Nem tudo está e será daquela forma que a gente imagina, né? Porque você não pode estar dentro do coração daquela moça que você está apaixonado por ela e vice-versa, ou aquela moça está apaixonada por outro moço. Você não está dentro do coração da pessoa, da mente da pessoa, para saber se ela é, te ama ou não ama, porque às vezes o amor não é construído dessa forma, né? O amor ele não é assim, né? Algo que acende, é algo que transcende, é algo que se constrói, é algo que vai no dia a dia, muitas vezes não é, respirar aquele clima, né, de amor e ali a gente vai amar a outra pessoa e a outra pessoa vice-versa. Mas estamos aí diante de situações, né, neste momento do planeta, é uma outra pandemia que a gente está vivendo, né? Então, às vezes a pessoa acha, né, que de alguma forma de ceifar a vida, ela vai resolver todos os seus problemas, inclusive o da dor. E não é assim. A gente sabe, né, e tem provas disso. Quer tirar essas provas? Estuda o espiritismo, né? Vai atrás de comunicações que, por exemplo, o Chico, né, com toda a sua mediunidade maravilhosa, nos trouxe. E vamos verificar que a vida continua. Então, se aquela situação que a gente estava querendo resolver e quisemos resolver através, né, de tirar a nossa própria vida, esse problema vai continuar e aumentar ainda o seu teor, né? Então, por isso a gente precisa pensar muito bem nessas circunstâncias, né? Não é uma saída, é uma fuga, e fuga, digo fuga porque a gente acha que a gente sai da vida e a gente sai fugindo, porque a gente continua, não é, Toninho? Pois é, Nando, porque assim, né? O motivo de nós estarmos encarnados é a nossa evolução.
nossa evolução em todos os campos, né, da inteligência cognitiva, da inteligência emocional, sentimental, né, e corpórea também, o corpo tem inteligência, a gente sabe disso, a célula, o corpo, no perispírito, né, tem uma forma, né, que é responsável pela morfogênese do nosso corpo, né? Quando nós estamos encarnados, estamos vivos num corpo, encarnados, né? É uma grande chance da gente desenvolver essas coisas. Quando eu abro mão da vida e eu mesmo tiro essa vida, eu sou responsável por deixar de viver e deixar de crescer, de evoluir. Então, eu estou abrindo mão de oportunidades muito grandes. Agora, como lidar com essas frustrações, né, Nando? Você falou assim, eu falei um exemplo do romance de uma pessoa, porque eu tenho visto muitos jovens assim. A gente pergunta, o que aconteceu? Ah, o menino estava namorando, eles estavam bem, de repente a menina terminou, ele perdeu a cabeça e cometeu suicídio, né? Essas questões de aceitar os nãos da vida, tem esse suicídio direto, mas como o Nando bem falou, por exemplo, tem o suicídio indireto. A gente trabalha com dependentes químicos, né, e drogadição, que é uma maneira, é uma fuga, né? A pessoa acaba usando a bebida e a droga como uma bengala, como uma fuga da realidade, porque a droga e o álcool, né, dessa maneira, acaba sendo uma fuga da realidade. Agora, como enfrentar isso? Essa que é a questão. O que que a gente faz? Eu acredito muito em ter um novo olhar. Eu acho que os desafios sempre vêm, e a gente já falou algumas vezes sobre isso, Andor, e a gente precisa aprender a gerenciar os desafios. Conforme a maneira como você tem um olhar para esse desafio, como é que a maneira que você gerencia esse desafio, ele se torna diferente. Eu não vou cantar, porque não dá para a gente cantar a música inteira, eu vou cantar, vou citar dois trechinhos de duas músicas, né? Do Jorge Ben. Uma música ele fala assim, chove chuva, chove sem parar. E no final ele fala assim, ó, por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Ele fala desse jeito. Essa é uma música. Aí ele fez uma outra com o Toquinho, que ele fala assim, lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só para ver o meu amor. E no final ele fala assim, e a gente no meio da rua, no meio da chuva, a girar. Que maravilha! Olha, primeiro ele fala assim, por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. E na outra ele fala assim, e a gente na chuva a girar. Que maravilha. O que que mudou, Nando? Foi a chuva ou foi o olhar dele para a chuva, né? É, se a gente aprende a gerenciar as coisas, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante, Nando. Ou a gente se coloca no papel de filho de Deus ou de coitado. Quando eu me coloco no papel de coitado, que eu sou vítima das coisas, eu abro mão de todo o potencial que eu tenho interior, de conhecimento, de sabedoria e energias que Deus me dá para lidar com aquela situação, porque eu estou na posição de coitado. Quando eu me vejo na posição de filho de Deus, eu falo assim, opa, o que que eu tenho que aprender com isso? Olha, mudou tudo. Por que que o universo, por que que Deus está me mandando essa situação? Ah, é alguma coisa para eu crescer. Ah, se eu aprender a lidar com isso, isso vai me fazer ser promovido. O André Luiz fala isso. Quando a gente vê tem um desafio muito grande, quanto maior o desafio, se a gente aprender com ele, a gente vai ser promovido. Promovido como? A gente vai passar de sargento a tenente? Não, nós vamos ser promovidos aqui dentro. Nós vamos ter mais força espiritual, mais força cognitiva, mais força espiritual, mais força emocional para lidar com tudo. Tanto é, Nando, que quando a gente já passou por uma situação muito difícil, que vem outra situação difícil, você fala assim: não, aquela lá eu já consegui, essa eu vou conseguir também. Você fica expert em resolver, ou seja, em gerenciar desafios e crescer com eles. E vão vir outros? Vão. O André Luiz mesmo fala, né? Problema resolvido, espere o próximo. Mas olha só, duas coisas. Ter um novo olhar para as coisas e gerenciá-los com esse novo olhar. Isso é muito importante, porque a gente tem que ter uma saída para isso, né, Nando? E eu sei que não é tão fácil. Eu sei que não é tão fácil. A gente tem que falar o seguinte: quando a pessoa está nesse momento, tem que procurar um profissional, tem que procurar ajuda. Começou a pensar nisso, não deixa para lá. Procura ajuda, né?
vai em frente, vai procurar ajuda para a gente, para ajudar a gerenciar e ter um novo olhar para isso. É muito importante. Claro, e a gente tem os nossos pares, né? As pessoas que estão estão do nosso lado, pessoas da nossa família, amigos, né? Pessoas que estão ali, que nos compreendem, pessoas que a gente tem afinidade. Precisamos né, nos comunicar nessa hora, nos comunicar, mesmo que seja uma comunicação ainda meio que com ruído, né? Aquela comunicação que não sai quando a gente quer sintonizar a Rádio Boa Nova, às vezes fica o AM fica chiando, mesmo que assim for, prestemos atenção, né? Tanto nós, né, que queremos de alguma forma buscar essa fuga, ou aqueles que estão à volta daquele que quer buscar essa fuga, que quer muitas vezes arrancar essa dor do coração. Dividir, a gente precisa dividir, a gente precisa falar, a gente precisa, de alguma forma, se comunicar, porque sabe quando a gente escreve uma carta e não entrega? Que a gente não coloca no correio, que a gente nem deixa em algum lugar esta carta para aquela pessoa, assim, muitas vezes, nós vamos ficar do outro lado da vida, sem fala, sem poder dizer, sem justificar, sem muitas vai ficar com o coração cheio de dor e de agonia de ver a lágrima daqueles que vão ficar, né? E a gente não poder dizer nada, ou então dizer, puxa, eu errei, não façam isso, ou então eu não devia ter feito isso, aí bate o arrependimento, né? Então, nós temos que ficar muito atentos conosco mesmo, quando a gente sentir essa questão em nós, e procurar se comunicar, procurar dizer, né? E quando a gente ouvir de alguém, né, acreditar e não ficar só na suposição, não, isso aí não é nada, não. Isso aí é frescura da pessoa. Não é. A gente tem que ficar atento, a gente tem que prestar atenção nesses sinais que nos chegam, porque se a pessoa também sinalizou, Toninho e queridos aí que estão, queridos e queridas, se ela sinalizou, é porque ela está querendo dizer alguma coisa e a gente precisa prestar atenção. Então, este ponto, esse fio, né, Toninho, pode ser o quê? O fio de salvação, não é? Sim, Nando, e a gente tem algumas ideias, né? Por exemplo, a pessoa, quando ela começa a ficar neurastênica, neurastemia, né? Vamos supor, a pessoa fica muito nervosa, muito irritada, ela começa a não querer levantar, não tomar banho, não escovar os dentes, começa a questão do chamado ego mal formado. Porque o ego tem uma importância. A gente tomar um banho, né? A gente escovar os dentes, a gente trocar de roupa, a gente se assear, usar um desodorantinho, um perfuminho, né, Nando? Isso é importante. Quando a pessoa começa a deixar essas coisas, é uma ideia. Antigamente o pessoal falava assim que a neurosteria era a pessoa estava com problema nos nervos, era nevrótico, nevrótico, né? Mas é uma ideia. Então, mas começa a pensar, então, começa a se isolar das pessoas, começa a não sair mais, né? Começa a entrar no estado de isolamento, daí para uma depressão é muito fácil, é muito rápido, né? Então, começou a ter esses sintomas, quando a gente percebe, a gente pode conversar, né? Deixar, de repente, a pessoa falar. Às vezes, só da pessoa falar, Nando, só da pessoa expressar o que ela está sentindo, já ajuda muito, né? O doutor tem uma terapia comunitária do Alberto Barreto, né? Que ele fala assim: quando a boca fala, o corpo sara. Se a boca não fala, o corpo fala, né? É uma maneira já de ajudar, Nando. A gente falando, só de você expressar o seu sentimento, esvaziar, colocar essa coisa, chorar. Tem vontade de chorar, chora, né? Agora, chora com uma pessoa conhecida, não adiantou, procura um profissional. Sempre é importante isso, né? Essa coisa da carta, Nando, que você falou, me deu aqui, uma ideia muito grande, né? Eu acho que Deus manda cartas para gente o dia inteiro. Só que a gente não abre as cartas. Essa que é a questão. Às vezes a carta veio num envelope amarelo. Aí você fala assim, eu não gosto de amarelo.
Eu queria um envelope branco, ou seja, não é do jeito que a gente quer, como você já bem falou, né? Às vezes a mensagem de Deus vem através de uma pessoa que a gente nem tem muita afinidade. Eu às vezes recebo mensagens de pessoas, né, que não, eu tenho um carinho por essas pessoas, mas não é uma pessoa muito íntima. Aí eu falo assim, eu vou dar uma lidinha nessa mensagem. De repente eu leio, Nando, e falo assim, nossa, como isso serviu para mim. Então, usar essa intuição é, assim, através de amigos, de livros, de música, de poesia, de filme. Deus fala com a gente dessa maneira. Só que a gente fala assim, essa pessoa não tem nada para me dizer. E às vezes é aquela pessoa. Eu já recebi tanta mensagem de moradores de rua, não? Quantas vezes você vai conversar com um camarada e fala assim, nossa, essa pessoa me deu uma lição. Você chega para ele e fala, como é que você está? Tudo bem? Poxa, tá frio, o cara tá sem roupa, tá sem não sei o quê. Ele fala, tá ótimo. Esse dia eu estava descendo aqui, tinha um cara com uma carroça, esse pessoal que puxa carroça, né? E ele foi tentar brecar uma descida, e eles, para brecar, eles levantam a parte da frente para encostar lá atrás, aquelas sapatas para brecar, né? E eu fiquei preocupado, eu estava assim na calçada, pensei que ele fosse não conseguisse parar, ele fosse passar direto, né? Cruzar a rua, ele fosse de repente ser atropelado, né? Ele foi e parou, né? Eu falei assim, aí, cara, tudo bem? Ele falou assim, graças a Deus eu parei. Isso aqui é o seguinte, a sapata lá atrás parou e meu pé funcionou. E graças a Deus não vai chover. Eu falei, por que não vai chover? Porque se chover, molha o papelão, eu perco dinheiro. Ou seja, ele está preocupado, né? E está contente, por quê? Porque não vai chover, ó. A gente chove, a gente reclama, né? O envelope que Deus está mandando para ele é o quê, ó? Presta atenção, hora que não está chovendo, aproveita, embora a sua situação difícil, ó. A gente está numa situação difícil, esquece de agradecer as coisas. E a gratidão, Nando, como nós já falamos aqui, não é aquela gratidão da expressão verbalística, só ritualística. É sentir gratidão. Quando você sente gratidão, esse sentimento gera dopamina. A dopamina dá prazer. Quando você acorda e fala assim, graças a Deus eu estou vivo, estou com desafios, mas eu vou vencer esses desafios, vou aprender com eles. Você fica você gera dopamina, você gera prazer. Esse prazer dá alegria. Quando você tem essa alegria, você já sai resolvendo as coisas de outra maneira. É totalmente diferente. É outra energia que te conduz, né? Estou lembrando do carroceiro, porque assim, ele ainda agradeceu que não estava chovendo e não ia molhar o papelão. A gente chove, reclama, né? É assim mesmo, né? O carroceiro foi inspirado que nem o Jorge Ben, né? Olhou a chuva. Então, ó, vamos raciocinar, pensar em saídas para a minha situação, que eu estou sentindo dor, sofrimento. Olha, aqui está complicado, eu não consigo me expressar, eu estou acuado aqui no meu quarto, estou deitado na minha cama, não consigo levantar. Aí vamos pensar qual dor que pode ser maior, né, nesse momento, a dor de você ter coragem de falar para alguém, porque isso vai para você é difícil. Eu não consigo falar para as pessoas que eu estou sentindo isso. Ou a dor de entender, né, a dor de entender que se a gente fizer o pior, vai ser muito mais dolorido, vai trazer muito mais sofrimento. Não se compara a esse sofrimento que você está sentindo nessa hora. Então, a gente precisa, né, arriscar nessa outra dor, que talvez possa ser a menor, de dizer para o outro: olha, eu estou passando por isso, olha E para não, mim, né? Help, socorro, né, Toninho? Nando, e não ter vergonha, porque quando as pessoas Isso. procuram um psicólogo, um psiquiatra, a pessoa fala assim, o cara é louco. Não, posso falar assim? O Dr. Hermógenes, grande professor de yoga, um grande espiritualista, ele falava assim, ó, Deus me livre de ser normal, Deus me livre da normose, sabe? Ninguém, olhando de perto, ninguém é normal. Todos nós temos as nossas dificuldades, né, Nando? Todos nós temos. O que diferencia, às vezes, é a maneira de gerenciar essas coisas, mas todos nós temos. E às vezes a gente precisa de ajuda. Todos nós já precisamos de ajuda em algum momento, né? Todos nós já precisamos, né? Quando você fala assim, eu não sei o tamanho da dor do outro,
É verdade. A minha mãe fala assim uma coisa bacana, ela fala assim, só sabe o que é passar fome quem já passou fome. E passar fome não é ter vontade de comer alguma coisa, é não ter o que comer. Minha mãe conta que quando eu era pequena, minha avó fazia a refeição, fazia a comida uma vez por dia. O resto, o pessoal ainda tinha fruta, né? Então não passava fome. Era mais talvez vontade, mas às vezes tinha dia que era, não tinha o que comer direito, né? Então a gente não sabe a dor, o tamanho da dor do outro. Então, pelo amor de Deus, não vamos diminuir a dor do outro, nem aumentar, né? Essa dor tem o tamanho que a pessoa tem e que ela sabe e que ela tem condição de enfrentar. Não somos nós que vamos julgar. A gente pode talvez ouvir, né, Nando, falar, indicar alguém, né, um psicólogo, um psiquiatra, né? Não indicar remédio, não indicar remédio, que nós não somos. Ah, mas eu tenho um amigo lá que toma um remedinho lá que passaram para ele, né? Não, tem que ser um profissional para né, para ver a dosagem, tudo certinho, né? Tem que ser. Essa coisa tem muito, uma coisa muito séria, né, Nando? E, de novo, gratidão. Quando a gente tem gratidão pela vida, a gente não vê só as coisas ruins da vida, a gente vê as coisas boas. O estado de gratidão é quando você começa a olhar a vida de outra maneira, Nando. Porque quando a gente foca só no que está ruim, a vida fica ruim. Jesus falou: conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Se os teus olhos forem bons, o teu mundo será luz. Agora, se os teus olhos forem ruins, ou seja, você não tiver gratidão e só ver o que é ruim na tua vida, o seu mundo será trevas. E aí fica difícil, né? Por isso que a gente precisa de ajuda de alguém, né? Para que nos ajude a ver as coisas também boas da nossa vida, né? E sempre ter isso em mente. Gratidão. Gratidão e gratidão pelos possíveis aprendizados, que sempre são importantes, né, Nando? A gente pode olhar para a vida e não entender que a gente precisa agradecer alguma coisa, mas se a gente for olhar realmente para a vida, nós temos muito que agradecer. Por quê? Tem pessoas que estão aí, espíritos querendo reencarnar, ter uma oportunidade como nós tivemos, né, de chegar aqui. Chegamos aqui, mas a vida é difícil, é complicada, é cheia de dores e sofrimentos, mas é o tal do buril, né? A gente está passando por um burilamento. Nós somos ainda pedra bruta. Veja a forma de agir em muitas vezes, em muitos casos, em muitas oportunidades, né? O quanto ainda a gente traz de brutalidade, né? Pedra bruta que precisa ser lapidada para se tornar uma pedra valiosa, né? Um diamante que depois de lapidado se torna essa joia, né? De grande valor. E assim também nós somos nós, né? Estamos passando por esse processo. O planeta está difícil, a gente tem visto tantas coisas difíceis, nem por isso a gente deve tomar decisões, né, deste tamanho, que são decisões muito, né, infelizes. Então, por isso, a gente precisa falar sobre isso, sim, né? Falar sobre suicídio, falar sobre o que a gente precisa para enaltecer a vida e a gratidão que o Toninho aí colocou, né, Toninho? Então, Nando, e tomar cuidado com os chamados campos, né? Os campos energéticos, né? Quando às vezes eu pergunto para as pessoas na segunda-feira é aquele dia que começa na hora do fantástico à noite, né? O pessoal fala assim, amanhã é segunda-feira, já fica meio desanimado. Na segunda-feira eu pergunto para as pessoas, como é que você está? A pessoa fala assim, acho que estou meio doente, estou meio gripado, né? Na sexta-feira você pergunta para a pessoa, como é que você está? Você estou bem, né? Então, o que são esses campos? Existe o campo do ódio, da tristeza, da desilusão, da angústia, do suicídio, né? Então é muito importante a gente não entrar nesses campos, porque às vezes a gente dá conta do nosso desafio, mas quando a gente entra nesse campo energético, que é uma energia, Nando, né? A gente fica perdido. É como se a gente entrasse num rio que nos carrega. A gente sabe nadar, mas de repente nesse rio, né? Começou a sentir isso, vê o que é teu. Fica com o que é teu. Cuidado para não entrar nos campos. Muitas vezes a gente sente isso, né, Nando? Na segunda-feira fala assim, tá difícil a vida, né? Cuidado, né? Sai desse campo. O campo da dor, o campo da energia. Entra no campo do amor, no campo da gratidão, que existe também, né? No campo do afeto, né? Isso é muito importante. Acho que é por aí. Esse cuidado de não entrar nesses campos é muito importante, viu, Nando? E esses campos são reais. Daqui a pouco, cada vez mais vão ser mensuráveis.
É isso aí, com essas palavras do Toninho, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. Então, fique ligado e ligada. Aí, se puder reservar aquele copo de água, né, para que os benfeitores possam trazer aquela energia boa, a gente vai então para esse momento, mais uma vez, repetindo, de prece, oração e vibrações. E neste momento, então, vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que com toda a sua força de grande amor veio até o nosso planeta nos trazer esperança de que nada está terminado, encerrado para nós, senão esta vida seria uma única vida, não teríamos perspectivas, não teríamos expectativas, não teríamos esse universo aos nossos olhos, as máquinas que alcançam outras galáxias através de suas lentes, porque ele mesmo disse que cuidaria de cada um de nós, está cuidando e também cuidando do nosso futuro. Mas tudo não está nas mãos de Jesus, está nas nossas mãos. E que nós possamos fazer o melhor de tudo aquilo que ele tem oferecido para nós de exemplo e apontado para o céu da criação do nosso Pai Celestial, do nosso Pai Divino, que criou este universo e outros, um multiverso, tantas outras dimensões. Que nós possamos agradecer a bênção da natureza que nos emoldura, pois Deus não deixou que ficássemos na terra somente com desertos, somente com areia, somente sem água ou vegetação. Estamos aí, temos a natureza, os animaizinhos, os peixinhos, as árvores, as plantas, as flores, as ervas, os medicamentos que vêm da natureza, as águas que brotam, não é, numa nascente e correm através de um regato, de um rio, caem em cachoeiras e se formam lagos e chegam aos mares e oceanos. A água que vem também da chuva, do sereno, do orvalho. Que nós possamos agradecer essa bênção que é a vida e que possamos agradecer a vida, que é a maior ou o maior tesouro que foi nos concedido de estarmos aqui e de estarmos e sermos cidadãos do universo. Amado Mestre Jesus, que a tua bênção emoldure o coração daqueles que estão passando por esse desafio de tanta dor. E pedimos que teu amor possa derramar o bálsamo sobre esses irmãos nossos, que estão por se ferir ou aqueles que já se feriram, para que não mais se firam. Que a tua luz esteja conosco, irradie por todos os cantos deste planeta, Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente queria dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né, para que você possa fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo, Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode doar aí e pode ajudar a programação da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior para chegar essa mensagem, né, a tantos corações, a mensagem que hoje o Toninho está colocando aqui, que estamos colocando. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br, lá você vai obter várias informações. Quer falar com alguém? Então, ligue no 0800 12 018 38 ou no 11 2458 3214. Tem o WhatsApp, nessa forma rápida de comunicação. Vou passar aí para você, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Isso, você pode fazer uma doação até durante o programa aí. É o mesmo número do WhatsApp. Anote aí, vou repetir: 11 97261 0272.
Esse, então, é o Clube Amigos da Boa Nova, no qual esperamos você para participar e ser aí um divulgador da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e do bem pelo planeta. Muito bem, Toninho, querido. Vamos continuar aí. Tem alguma música para nós aí hoje ou não? Eu gostaria de falar, Nando, um pensamento que eu recebi hoje, coincidentemente, um pensamento do padre Fábio de Mello. É Sim. curtinho, né? Olha o que ele fala, interessante, olha. Continuo amando e acreditando em Deus, mesmo quando os milagres que imploro não acontecem. Pois os milagres que imploro e os pedidos que faço se baseiam em minha vontade. E Deus não está aqui para me dar o que eu desejo. Deus está aqui para me dar o que eu preciso, né? Então, Nando, olha, o que eu preciso às vezes são esses desafios, são essas dificuldades, né? Agora, tem algumas coisas práticas que a gente pensa da forma integral, né? Por exemplo, quando você está numa situação dessa de grande dor, de um desafio que te leva a pensar em um suicídio, em tirar a vida, né? Olha, caminhar num parque, mano, é muito importante. Caminhar, estar em contato com a natureza, tomar sol, assistir bons filmes, ler bons livros, escutar boa música. Porque é impressionante como as pessoas às vezes estão nesse momento e vão em busca das coisas mais down, como a gente diz, né? Vão atrás de músicas que são tristes, aquelas músicas que deixam a pessoa para baixo, né? Começam a ficar uma vida noturna, né? Não vive o dia, para de tomar sol, só fica assistindo filme à noite, né? Computador, isolamento, né? Buscar outras pessoas, estar em contato com as pessoas, tomar sol. Se tem oportunidade, vai numa festa. Ah, mas estou meio triste. Você vai encontrar alguém lá, vai bater um papo, né? Não fique em casa, trancado. Não se isole, né? Tomar sol. Sol ativa a pineal, né? Nossa glândula da espiritual, né, Nando? É tão importante isso. Então, sair de casa, né? E você falou de música, Nando? Não vou cantar, não, porque eu só vou falar um textinho de uma música do Adoniran Barbosa, chamada Bom Dia, Tristeza. O Adoniran fala com a tristeza assim: Bom dia, tristeza, eu estava com saudades de você. Ou seja, é um momento de depressão, né? Ele estava sentindo saudade daquele momento. Às vezes, me perdoe, nossos queridos, a gente gosta de sofrer. Sabe por quê? A gente fica pensando assim, ah, se eu sofrer, alguém vai ter pena de mim, vai ter dó de mim. Queridos, vamos parar e pensar. Não é melhor a gente ser reconhecido pelos nossos talentos, pelas nossas capacidades, do que ser reconhecido e chamar a atenção das pessoas porque as pessoas têm dó da gente? Vamos levantar. E como diz o Paulo Vanzolini, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima com a ajuda de um profissional, com caminhada, com evangelho, com oração e tudo que você puder, mas levanta, cara. Não se entrega, né? E é assim, ó, é um dia de cada vez. Que nem os nossos amigos, né, neuróticos só por hoje. Hoje eu vou melhorar um pouquinho, amanhã eu vou melhorar mais. E é assim mesmo. Vai melhorando, vai melhorando. É assim que a gente vence e cresce com os desafios. É um passo de cada vez mesmo, né? O Alessandro Marques sempre falava, né, no Portal do Amanhã, um passinho de cada vez, e a gente precisa realmente dar esse passinho, nem que seja um passo pequeno, né, do tamanho do nosso pé, né? Mas temos que ir, né? Temos que caminhar. Não falta-nos oportunidade. A gente se agarra em alguma, né, na sua fé aí, né, na sua religiosidade, na sua religião ou, né, na sua espiritualidade também. É muito importante a gente ter aí essa conexão para a gente não sair desse trilho do qual foi muito tempo antes planejado para a gente chegar aqui e trilhar esse caminho. Vão ter os desvios, vão ter, nós somos humanos, vamos errar, faz parte, né? Não ficar lamentando o erro, ou essa questão do coitadismo, né, que muitas vezes faz parte da nossa vida, como o Toninho colocou, para a gente começar a andar como deveríamos. E aí o que que acontece? Parece que existe
um engate de um elo ao outro, as coisas começam a fluir, né? Apesar de ser uma corrente muitas vezes a gente arrasta, mas a gente corrente também, ela nos dá força, né? Veja a corrente de luz, veja a corrente de oração, veja essas outras correntes que nos levantam, que nos conectam aos outros. Vejam as redes que a gente precisa criar também, né? Não só as redes sociais, mas as redes de comunicação, as redes coletivas, as redes que a gente gera, né? As redes de ajuda mútua que a gente precisa gerar para a gente não sucumbir, porque senão, se a gente realmente ficar ilhado, né? A gente se isolar mais ainda, nós não vamos conseguir, né? Fica mais complicado, né, Toninho? Fala aí, diga aí. Então, Nando, outra coisa importante que eu estava lembrando é o trabalho voluntário. Quando você ajuda o outro, né? Você percebe que todo mundo tem suas dificuldades. Eu vou contar rapidinho um caso muito interessante, Nando. É um caso real de uma pessoa que é uma moça que ela resolveu cometer o suicídio. Era uma pessoa que entendia muito de ciências, de química, uma série de coisas. Então ela resolveu tomar morrer através de um gás. Era um gás, mas ela falou assim, mas se isso não der certo, ela tinha programado alguma coisa para, se aquilo não der certo, para morrer de outra maneira. Ela programou todo o esquema. Quando ela ia cometer o suicídio, ligaram para ela. Ligaram para ela, era um amigo que ela não via há mais de 5 anos, né? Um amigo dela. O amigo falou assim, você está bem? Estou bem, né? O que aconteceu? Que você está me ligando? Eu falei assim, sabe o que é? Eu estou pensando... O amigo dela falou assim para ela, eu estou pensando em cometer o suicídio. Ela falou assim, mas por quê? Por que aconteceu isso? Aí ela começou a conversar com o cara, mas não vale a pena, ela falando para ele, né? Não vale a pena isso, você tem outras chances. Aí ele falou assim, você não quer encontrar comigo para a gente conversar um pouquinho? Ela falou, tá bom. Ela foi encontrar com ele, não cometeu suicídio e nem ele. Não é Deus mandando uma carta para ela, Nando? Ou seja, quantas pessoas Sim. não estão na mesma situação e o que a gente fala para a pessoa serve para a gente. A força que a gente faz, você precisa ter força e serve para a gente. É Deus mandando cartas. É importante que a gente abra a carta, ou seja, atenda a ligação de Deus, a ligação de Jesus. É isso, né? Veja que esses sinais também a gente precisa olhar para eles. São sinais que vêm, né? O plano espiritual, através de alguém, vai nos ligar, ele motiva, ele inspira alguém a ligar, ou pessoas que também ligaram na Rádio Boa Nova e, né, não cometeram esse erro, vamos colocar assim, né? Esse infeliz ato. Essa escolha, né? Essa escolha, né? Ligou a TV Mundo Maior e eu vi alguém falando, poxa, isso, né? Não tem, com certeza Deus aí mandando essa carta, essa missiva para você, endereçada a você, ao teu CEP aí, né? Essa Muito... epístola. É isso aí, que nem o Paulo mandava as suas cartas para todos os cantos aí. Muito bem, chegando aqui ao final de mais um programa Alvorada, nossa gratidão profunda a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, agradecer ao Toninho disponibilizando o seu tempo para estar com a gente, e a gente espera você no próximo programa Alvorada. E como sempre, quando o Toninho está aqui, a gente começa com alegria e termina com alegria para o próximo episódio, né? O próximo programa. Vamos lá, Toninho. Gratidão, Nando, gratidão a todos, gratidão à vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.